Olá! Aqui é ao vivo e a cores. E eu esqueci de ligar o som. Por isso, eu comecei a falar sobre o mundo em ebulição e vocês não ouviram nada, né? É a pegadinha do Moraes. No ar, o Mundo em Ebulição, o nosso programa de toda terça-feira, um programa sério que traz sempre coisas que agreguem valor, pessoas que têm conteúdo a compartilhar. E é isso que a nossa sociedade precisa, é isso que o mundo precisa. E hoje nós vamos conversar sobre a fé. Você tem fé? Hã? É. E quando a gente fala em fé, a gente se depara com a razão e a fé. Né? E tendemos sempre a falar segundo algum filósofo ou segundo algum teólogo, mas nunca paramos para analisar a nossa própria concepção de fé e de razão. Né? Dificilmente a gente para pensar sobre essas coisas. Dificilmente paramos e olhamos para dentro de nós mesmos, para o nosso interior, e colocamos temas como esses na balança para calcular como é que esses temas influenciam as nossas ações. Como é que a fé influencia a minha razão? Como é que a fé influencia a sua razão? Logo após nos depararmos com a filosofia, por exemplo, né, eu gosto muito de filosofia, nós começamos a tender para um novo olhar, crítico e reflexivo. Olhar este que deixa de ser fechado a um mundo pequeno e limitado, ao qual tendíamos a vislumbrar pensando ser a totalidade, mas que, na verdade, não passava de uma imaginação a qual tendemos a afirmar ser a verdade única e indubitável. Com a filosofia, temos um choque, primeiro de verdades e depois de mudança de pensamento. É algo bom, pois deixamos aquela visão muito restrita e passamos a adotar uma verdade aberta. Não mais olhamos do pé da montanha, mas começamos uma escalada da montanha, sempre com a expansão desta visão, dando a possibilidade de conhecer verdades diferentes e de colocá-las em uma balança, para assim chegarmos a uma verdade nossa e não apenas nos deixando influenciar por verdades impostas, seja por filósofos, seja por teólogos. Né? Embora hoje eu esteja aqui com dois teólogos, eu vou estar com dois teólogos aqui que vão compartilhar conosco o seu pensamento sobre esse tema que eu entendo ser fundamental, se não vital, né? E então esses dois amigos, né? Amigos, irmãos em Cristo, porque todos nós somos cristãos e todos nós somos também pastores. Então, eu convido aqui, né, pela ordem de chamada, né, o pastor Josias, para dar o seu boa noite aqui, né? Pastor Josias Pereira, amigo já de longa data, e que estava difícil conseguir uma agenda para o pastor Josias, mas finalmente ele conseguiu aí me honrar com a sua presença. Boa noite, pastor Josias. Boa noite, pastor Décio, boa noite aí aos web espectadores aí do Mundo em Ebulição. É um prazer, é uma honra para mim estar aqui participando desse programa, juntamente com o pastor Décio, amigo aí de longa data, né? E hoje deu certo de nós estarmos aqui e esperamos que o programa aí seja bênção para cada um dos nossos web espectadores. Perfeito. E está conosco também o pastor Rovanildo. Lembrando que o pastor Josias é pastor da Igreja Congregacional de Mococa, na cidade de Mococa, em São Paulo. E o pastor Rovanildo Vieira é da Igreja Congregacional de Santa Cruz do Capibaribe,
lá em Pernambuco, não é isso? Então, está aí. Então, com a palavra agora, para cumprimentar os nossos web espectadores, o pastor Rovanildo. Boa tarde, pastor Décio. Boa noite, aliás, né, pastor Décio? O meu tico está batendo com o teco, não, né? Mas boa noite ao pastor Décio, ao pastor Josias. O pastor Josias já é parceiro de bancada, a gente já está jogando uma bola redondinha, né? Porque a gente, pelo menos quinzenalmente, se encontra no Conversa com a Diretoria, ele dirige, eu apresento, e esse programa era apresentado anteriormente, semanalmente, às quartas-feiras, né? Também estava numa expectativa boa para estarmos no Mundo da Evolução, e aqui estamos, deixamos um abraço aí aos nossos web espectadores e aos amados que estão conosco na bancada. Só uma coisa aqui, eu não sou teólogo, não, acho que eu sou curiosólogo em teologia, ou então curioso em teologia, das duas uma. Estamos aprendendo um pouquinho da palavra. Tá bom, mas vamos lá então. Vamos lá, porque vocês vão ter tempo para falar, né? E eu gostaria, então, de iniciar perguntando ao pastor Josias, né, qual é a sua definição de fé. Né? Qual é a sua definição de fé, ou a definição de fé que você entende ser a mais interessante para que as pessoas possam ter o privilégio de conhecer a sua definição de fé. Ok, só fazendo um reparo aqui na palavra do pastor Rovanildo. Se ele não é teólogo, o que eu sou, então? Aí é covardia, né? O homem é um tremendo teólogo aí, a gente aqui vai, por aqui e por ali, a gente vai tentando chegar. Mas, pastor Décio, eu ainda prefiro ficar com a definição lá de Hebreus, né? Que a fé é a certeza de coisas que não se veem, mas que se esperam. E é muito interessante, porque, pastor, se o senhor perguntar para qualquer pessoa, perguntar assim, você tem fé em Deus? 99%, talvez só o ateu vai dizer assim, não. Mas os outros, né, que não são ateus, todos eles vão dizer que têm fé. Aí é o tema que a gente vai desenvolver aqui hoje. Mas que fé é essa? Né? Porque a fé, segundo Hebreus, segundo a palavra de Deus, ela é a certeza, a convicção das coisas que eu não consigo ver com os meus olhos físicos, né? Mas que eu tenho convicção e espero por elas e creio nelas, né? As promessas de Deus, por exemplo. Então, eu prefiro ficar com essa definição, né, de Hebreus 11, que fala de que a fé é a certeza das coisas que não se veem, né? Mas que se esperam, certo? Aliás, a Bíblia também diz que a gente não deve viver pelas circunstâncias, né? O cristão, ele deve viver por fé. Mais para frente, então, eu pretendo colocar umas pitadinhas aí nessa conversa. Tá bom. Então vamos lá, pastor Rovanildo. Né? Qual é a sua definição de fé, ou como é que você enxerga, né, a fé? Né? Eu sei que você já conversou um pouquinho comigo, né, sobre as classificações da fé e tal. Então vamos começar, né? Começar esse bate-papo aqui, que agora é um pouco diferente, né? Que eu vinha fazendo entrevistas solos, e no final do ano passado eu comecei, então, a fazer essa experiência que agora já não é mais experiência, né? Ao longo desse mês todo, eu vou estar com um tema e conversando com dois colegas sobre este tema. Então, vamos lá, a sua definição de fé. Nosso querido teólogo, né, e humilde teólogo que não assume que é teólogo, mas que é um estudioso
né, estudioso profundo da teologia. Estudante, eu confesso que sou, tá? E me irrito profundamente quando alguém me diz que eu sou inteligente, sabia? Não gosto de ser chamado inteligente. Porque você gasta 3, 4, 5, 6... Às vezes eu passo 8 horas na frente de um computador, livros, lendo, etc., para aprender alguma coisa. Então, se você é muito inteligente. Inteligente nada, eu gastei foi tempo. Quem foi prestando, estudando aquilo ali. Então, por favor, não me chame de inteligente. Diga que eu gosto de estudar, que eu tenho minhas limitações. O que alguém talvez aprenda em 1 hora, eu gasto umas 5. Estudando aqui um pouquinho. Você estudou com o Leandro Carnal? Porque o Leandro Não. Carnal, ele fala isso, né? Que as pessoas falam que ele é muito inteligente, e ele fala assim, inteligente, eles não sabem quantas horas por dia eu tive que ficar lendo, estudando para aprender alguma coisinha. Né? Então, eu não quero aqui me desviar do assunto, não, mas aconteceu exatamente com isso. Nem alguma igreja pregando e ensinando, eu penso, como você é inteligente, e eu chateado, pô, tanto tempo que eu gastei para aprender isso aqui, né? Estudei para me chamar de inteligente. Mas eu, estudando aqui um pouquinho, né, em linhas gerais, eu descobri que fé significa 2 coisas apenas: é confiar e acreditar. Tem um termozinho grego do Novo Testamento, é pisteu. Fé simplesmente se resume a 2 palavras: confiar e acreditar. Acreditar em algo, em alguém, e confiar em algo ou alguém. Biblicamente é isso. Agora, a Bíblia parece falar, de modo geral, de 4 tipos de fé. São 4 tipos de fé mesmo, não são aspectos diferentes da mesma fé, não. São coisas diferentes mesmo. Por exemplo, o pastor Josias falou sobre o que a gente chama comumente de fé natural, que é essa que nasce com a pessoa. Todo mundo tem essa fé. Por natureza, por exemplo, todo mundo é crente. Por nascimento, todo mundo é crente. Por isso que o ateísmo, citado pelo pastor Josias, é tão incomum, porque ele não é natural. A pessoa nasce com fé. Alguém chama isso de germe religioso. É dessa fé aí, por exemplo, que fala Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo 1, no capítulo 2, aliás, versículo 19 da sua carta, quando ele diz assim: você crê que existe um só Deus? Você acredita que existe um só Deus? Você faz bem. O diabo também acredita. Então, assim, que essa fé é comum para todo mundo, para todas as pessoas e até para o diabo. O problema é que essa fé, ela não diz quem é o Deus verdadeiro, porque o pecado embotou a mente da pessoa, não tirou o senso de Deus, mas tirou o senso do Deus verdadeiro. Internamente, a pessoa tem a fé. Externamente, ele tem uma informação de que existe um Deus também. Se você tem uma fé natural, você tem uma revelação natural, aquela que o apóstolo Paulo cita lá em Romanos capítulo 1, acho que é 20 a 23, que diz que se Deus, os atributos de Deus se manifesta na natureza. O seu poder, a sua divindade, tudo isso pode ser sabido olhando pela natureza. Mas os homens mudaram a verdade de Deus, a glória de Deus, e passaram a adorar animais, etc. Ou seja, o homem, dentro dele, ele sabe que existe um Deus. Ele olha para a natureza informa ele que tem um Deus. Aí ele vai procurar esse Deus. Como o pecado embota a mente dele, como ele não tem, nem todos têm acesso, por exemplo, à Escritura, aí vem o problema da mitologia, da idolatria. Aí você vai um índio adorando o trovão, o Tupã lá no meio do mato. O que é isso? É fé, e é sincera. Porque o coração dele diz que existe um Deus, e ele viu um trovão. Ele quer explicar alguma coisa, ele explica dizendo que ele é um Deus. Por isso que o indiano adora uma vaca. E é sincera a fé dele, não é uma fé falsa, não é uma fé fingida, não. Certo? Então, essa é uma fé verdadeira. A fé natural. Só que ela nem sempre conduz a pessoa a conhecimento de Deus e nem sempre, e nunca também conduz a pessoa à salvação. Essa é fé natural, todo mundo nasce com ela. A gente também chama isso de fé religiosa, que é a fé que tenta ligar o homem a Deus. Nasce com o homem, germe religioso. Bem, e aí eu pergunto a vocês dois o seguinte: se existe uma fé natural,
por que é que há tanta gente que deposita essa fé na pessoa ou na coisa errada? O que leva as pessoas a depositar a fé em coisas erradas? Bom, vou começar pela, acho que sou eu, né? Como o Rovanildo disse, eu acho que é pelo desconhecimento da palavra, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas pessoas que o Rovanildo citou aí, elas não foram alcançadas pela palavra de Deus, talvez não tenham sido alcançadas ou resistiram ao Espírito Santo e não se deixaram, né, ser trabalhadas pelo Espírito Santo para entender e ter uma fé genuína, né? Então, eu entendo que essa fé, que não é a fé genuína, no meu modo de entender, é exatamente pela falta do conhecimento da palavra de Deus. Daí o nosso desafio, como verdadeiros cristãos, de levar o Evangelho para que o Evangelho possa alcançar as pessoas, para que elas possam conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor Jesus, né? Porque há muitos deuses, mas um só Senhor, há um só Salvador. Porque os outros deuses que a gente conhece de outras religiões foram fundados até por pessoas boas, né? O passado dessas pessoas eram pessoas assim, muito boas, de caráter, fizeram muita coisa boa, mas o interessante é que elas morreram e o corpo delas acabou sendo destruído na sepultura, né? E o único que ressuscitou dentre os mortos foi o Senhor Jesus, né? Agora, isso é ignorado por muitas pessoas em relação ao mundo, né? Daí a necessidade que a Bíblia até nos ensina de levarmos o Evangelho a toda criatura para que eles possam conhecer a verdade, né? João 8,32, isso te lembra alguma coisa? João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Teve uma pessoa que falou muito isso aí, né, nos anos bem recentes, né? Então, concluindo, respondendo a sua pergunta, no meu modo de ver, essa fé variada que você diz, as pessoas têm fé, por exemplo, na vaca, têm fé em imagens, têm fé em outros deuses. É claro que, no ponto de vista cristão, é por falta do verdadeiro conhecimento, né? Conhecimento da palavra de Deus, que mostra quem é o verdadeiro Senhor a quem nós devemos depositar a nossa fé. Perfeito. Pastor Rovanildo, o que o colega pensa a respeito disso? Eu posso resumir isso que o pastor Josias disse em uma palavra. As pessoas depositam a sua fé em outro que não seja no Deus verdadeiro, mesmo já tendo uma fé natural, por causa do pecado. Assim como a pessoa nasce com uma fé natural, ele também nasce em pecado. Salmo 51 vai dizer isso, né? O salmista diz: eu nasci em pecado, e em pecado me gerou a minha mãe. Então, a pessoa já nasce com a visão de Deus distorcida, a pessoa já nasce tendente a não acreditar na verdade. Ele sabe que existe um Deus, mas a sua fé não lhe conduz a esse Deus. Então, o pecado, ele embota
A própria Escritura diz, né, aos Coríntios, Paulo escrevendo, diz que Satanás, o Deus desse século, ele cegou a mente das pessoas para que não se lhe resplandesse a luz do Evangelho. Então, você tem um pecado que embota as pessoas, e você tem um diabo agindo para que as pessoas sejam impedidas de entender e de crer de forma correta no Senhor Jesus. Então, dessa forma, eles vão depositar a sua fé em outro lugar. É exatamente isso que o diabo quer, né? Ele sabe que a pessoa tem potencial de fé, porque nasce com isso, não quer que ela creia de forma correta, já tem o pecado que lhe impede, ele vai apresentar outras coisas, para que a pessoa, crendo nessas outras, se afaste cada vez mais de Deus. Perfeito. Eu estou fazendo aqui o papel do incrédulo, tá certo? Meu papel aqui é do incrédulo, porque tem muita gente que assiste ao nosso programa aí que não tem a fé no Cristo que nós temos, tá certo? E aí, como incrédulo, eu gostaria de saber o seguinte: bem, se todos têm fé, né, mas todos pecaram, né, segundo o que vocês falaram, todos pecaram, é isso? Todos pecaram, né? Todos pecaram e foram destituídos foram destituídos da glória de Deus. Então, todo ser humano é pecador, né? Já nasceu com o pecado original que vocês falam, não é verdade? Então, todos pecaram. Bem, como é que eu, incrédulo, posso, então, ter conhecimento desse Deus que vocês chamam de verdadeiro? Né? Porque a minha fé não está nesse Deus que vocês dizem que é verdadeiro. Como é que eu conheço, então, esse Deus verdadeiro para que eu possa depositar nele a minha fé que é natural? Eu vou deixar o Romanildo responder qualquer um dos dois. Essa pergunta primeiro, depois eu vou. Vamos lá. Então, eu tinha falado logo no início que existe vários tipos de fé, né? Eu falei da fé natural e o pastor Décio, agora eu não vou chamar de pastor porque ele agora é incrédulo, né? Desviou-se. Como é que... Aí o pastor Josias disse o quê? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Veja bem, então eu vou falar aqui de mais 2 tipos de fé, rapidamente, para explicar isso aí. Existe uma coisa que a gente chama de fé doutrinária, certo? O que seria essa fé doutrinária? É aquilo que a Bíblia fala sobre o Evangelho. Entendeu? É um conjunto de doutrinas. Por exemplo, Judas escrevendo na sua carta, no capítulo 1, versículo 3, ele disse que estava escrevendo para exortar aqueles crentes a batalharem pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Essa fé não é simplesmente um acreditar, é um conhecimento. É o conjunto de doutrinas. É o Evangelho de forma categorizada, de forma de fé, certo? Isso é aqui uma questão. Por exemplo, a gente chama isso também popularmente de a fé dos batistas, ou seja, a doutrina dos batistas. A fé congregacional, a fé reformada, ou seja, o ensino bíblico a respeito de alguma coisa. Como é que eu chego a crer em Jesus? A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, essa fé doutrinária, explicar quem é Jesus, o que é o pecado, a consequência do pecado, o que é preciso para a pessoa escapar da maldição do pecado, isso se dá através da fé doutrinária, certo? Para ter essa fé verdadeira, primeiro eu preciso conhecer a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, a fé doutrinária. Eu vou dizer à pessoa, o pecado faz isso, Jesus faz isso. Então, tem o outro tipo de fé, que seria a fé salvadora, ou a fé salvífica, que é um pouco, é diferente um pouco dessa fé de acreditar que todo mundo tem, porque a fé salvadora não é simplesmente, a fé salvífica não é simplesmente acreditar que Deus existe. Primeiro, para a pessoa crer em Jesus como seu Salvador,
a Bíblia diz que o Espírito Santo tem que primeiro convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é natural. A natural nasce com uma pessoa. Mas essa fé para a salvação é dada pelo Espírito Santo para que a pessoa se convença. A pessoa ouve o Evangelho, certo? Fé doutrinária. O Espírito Santo lhe convence e lhe leva a crer em Jesus, podendo também, em algum momento, como diz o pastor Josias aí no começo, haver resistência. Tá certo? Então, é necessário o conhecimento da palavra e é necessário uma ação do Espírito. E aí a pessoa consegue crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, para que haja fé, para que se conheça a Jesus, para que se saia desse estado de perdição, é necessário crer no Evangelho. O Evangelho apresentado na Escritura e o Evangelho vivo, que é o próprio Senhor Jesus. Bem, então, pelo que você está falando, a fé ela tem duas ações distintas. Quer dizer, a ação do indivíduo mais a ação do Espírito Santo, que leva, então, a essa fé salvífica, é isso? São trabalhos combinadamente. O seu sim foi claudicante. Não. É só para inverter a ordem. A questão é só inverter, me permitindo inverter a ordem do dito. Não é a fé primeiro do homem e a fé e o convencimento do Espírito. Se o homem tentar crer primeiro, ele não consegue, porque a sua fé é natural. É primeiro a ação do Espírito convencendo o homem para depois essa fé acontecer. Certo? É isso que eu estou dizendo. Mas a minha colocação foi no sentido de que há uma ação dupla, uma ação do Espírito e uma ação do homem. Sim, o Espírito não crê pelo homem, o homem quem crê, né? Também precisa agir, já que, pelo que vocês estão falando, a fé ela pode ser desenvolvida. Mas vamos ouvir o pastor Josias e depois a gente retoma. O que eu queria falar é exatamente essa questão da ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que ninguém vem a Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém se converte pelo Espírito Santo. Eu posso ter uma oratória, eu posso explicar o Evangelho da forma mais clara, mas se o Espírito Santo não agir, as minhas palavras serão em vão. Né? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz, o apóstolo Paulo diz que ninguém vem a Jesus se não for trazido pelo Espírito Santo. Então, o incrédulo ele vai ser alcançado pelo Espírito Santo. E aqui entra uma briga de teólogos. Né? O Rovalildo já concordou comigo ali. Aqui entra uma briga de teólogos, porque há os teólogos que creem o seguinte, que a obra de salvação é exclusiva do Espírito Santo. Há aqueles que dizem, inclusive, que a operação do Espírito Santo é irresistível ao homem. O homem não tem direito de resistir. Existe essa escola teológica, em que... Mas o livre-arbítrio? Como é que é? E o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é algo controverso também dentro da teologia. Né? O livre-arbítrio, nem todos aceitam a questão do livre-arbítrio. E é isso aí, o Rovalildo, que é teólogo, ele pode falar melhor do que isso. Né? Porque, olha só, a Bíblia nos ensina que a nossa salvação é por graça. Graça é favor imerecido. Aí a gente vai lá, por exemplo, no Velho Testamento, quando Deus escolheu a Jacó e preteriu a Esaú. Os dois não tinham nem nascido ainda. Né? E isso aí, então, é uma questão que se levanta nos dias de hoje, por isso as duas classes teológicas, né, do calvinismo
e do arminianismo, né, que discutem esses dois pontos, não é? Porque se a salvação não depende nada do homem, então eu simplesmente fui alcançado pela graça e fui salvo. Mas há aqueles que defendem que o Espírito Santo trabalha e eu, então, coloco a minha fé naquilo que foi apresentado e aí alcanço a salvação. Agora, eu deixo os detalhes aí, né, com o nosso teólogo aí, o nosso colega, o Vanildo, aí, para descascar esse abacaxi. Vai, Rova, vai que é tua. A bola é tua. O que o pastor Josias está dizendo é um debate que existe, não é nem necessariamente, embora esteja no escopo, né, entre arminianismo e calvinismo. É um debate entre o que se chama de monergismo e sinergismo. Monergismo é uma energia só, sinergismo é energia trabalhando em conjunto. O monergista vai dizer a única energia que trabalha na fé salvífica é a do Espírito. O Espírito convence o homem, faz o homem nascer de novo e assim o homem é salvo. O sinesista diz, não, primeiro o homem crê e depois o Espírito Santo faz o homem nascer de novo, etc. E geralmente quem é monergista são os calvinistas, né? Eu sou calvinista, não tenho problema em dizê-lo. Só que Calvino não era monergista, o problema é esse. Também não era sinergista. O que o Calvino dizia, e é o que eu digo, por exemplo, é o seguinte: de fato, quem age primeiro é o Espírito. Se o Espírito não agir, o homem não consegue crer em Jesus. Isso é fato. Agora, o que Calvino não diz é que o Espírito crê pelo homem. Entendeu? Deixa eu fazer uma comparação assim, bem simples para você entender. Era mais assim: a diferença entre você estar com fome e alguém botar comida na sua boca ou você estar com fome e alguém botar comida na sua mão. É diferente. Por exemplo, eu estou com fome, mas eu não consigo pegar a comida. Certo? Não consigo pegar a comida, eu não vou comer. Aqui é um homem em pecado, sem o auxílio do Espírito Santo, ele não crê. Isso é monergismo, né? Mas aí como é que a gente crê? Que Deus chega e coloca comida na sua boca, ou que Deus diz assim, você está com fome, eu vou lhe dar comida, coma. É assim que eu creio, certo? Já o sinesista não, se você está com fome, você se levanta, você vai buscar comida e você traz e você come. É diferente. Então, essa é a questão. Primeiro o Espírito age e depois você crê. Mas quem crê é você. Não é outro que crê por você, senão não se pediria para uma pessoa crer se outro fosse crer no seu lugar. Não tem nem razão de ser, nem lógica. O texto bíblico nem faria sentido. Bem, como incrédulo, eu sou leitor da palavra, mas sou incrédulo. E eu sei que tem um versículo que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tá? Ora, se eu, incrédulo, buscar a Jesus, então eu vou encontrar Jesus. É isso ou não? Jesus quer começar? Não, o telefone está tocando aqui, deixa eu desligar aqui. Pois não. Tá? É bom você tirar o áudio. Pronto, tá bom. É isso, se uma pessoa buscar Jesus, ele vai encontrar Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A grande questão é quem é que consegue buscar Jesus, né? Porque lá no texto que a gente citou, de Romanos 3, diz que não há quem busque a Deus. O texto diz, buscar-me-eis quando me buscarem de todo o coração, mas há outro texto que diz que ninguém consegue buscar a Deus. Como é que ele consegue buscar a Deus? Ele consegue buscar a Deus com o auxílio do Espírito, e não por conta própria. Porque se ele tentar buscar por conta própria, vai cair na fé natural, que ele vai tatear, e ele vai buscar de forma errada, ou vai buscar um Deus errado. O homem consegue buscar Deus, sim, com o auxílio do Espírito. Fala, Josias, fala, depois eu... Não, está sem sem som. áudio.
Está sem áudio, está sem áudio. Ok. Desculpem. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Estamos mortos. E o morto tem condição de dizer que está calor, se está frio, se está com fome, se não está com fome. A Bíblia deixa isso bem claro, né? O homem está morto em seus delitos e pecados. Não fora a graça e a misericórdia de Deus em nos alcançar, nós não teríamos como ir tateando e encontrar a Deus, porque o morto não consegue fazer nada, tá certo? Então, eu creio que a graça, ela alcançou o homem e aí ele, então, é salvo pela misericórdia e pela graça, né? Tem até um hino do nosso amigo, o pastor Paulo Brito, né? Foi graça, graça, superabundante graça. E no final ele diz assim, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Então, eu entendo que a Bíblia fala de como o homem buscou a Deus. E aí, eu queria falar um pouco, e eu sei que o Rovanildo depois ele vai falar sobre isso, porque há os teólogos que dizem o seguinte, todos nós estávamos perdidos, tá certo? Todos nós estávamos caminhando para a destruição. O salário do pecado é a morte, nós trouxemos o pecado de Adão e Eva, então nós estávamos todos condenados à morte e à destruição. E aí, através do sacrifício de Cristo Jesus, né, ele escolheu alguns daqueles todos que estavam indo para a destruição e, através da sua graça, salvou a estes, né? Deus pode fazer isso? Pode. Ele é Deus. Por quê? Ele demonstrou a sua graça ao salvar alguns, mas também demonstrou a sua justiça ao condenar aqueles que estavam em pecado, né? Então, nessa situação, tanto a graça como a justiça de Deus são estabelecidos. Salvou alguns daqueles que estavam condenados à morte, não é? E demonstrando a sua graça e demonstrando a sua justiça, condenou aqueles que estavam já mesmo condenados à morte. Então, Deus fez justiça. Porque se Deus salva todos, ele demonstraria a sua graça, mas onde estaria a sua justiça? Se todos pecaram, os títulos estão lá. Esse é um pensamento da predestinação, né? Sim, sim. Aí eu queria que o Romanildo falasse sobre isso, né? Porque eu dei uma provocada nele aí, né? Ô, Rob, ele quer que você fale sobre predestinação e eleição, rapaz. Olha só. Rapaz, só para dizer, o texto que eu citei anteriormente é Romanos 3, 10 e 11, que diz, como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, ou seja, o homem em seu estado de pecado não consegue buscar a Deus, se é necessário o auxílio do Espírito Santo. O texto que diz, buscar-me-eis quando me buscarem, e me achareis quando me buscarem todo o coração, texto usado para o povo de Deus, que estava afastado do Senhor, né? Não é nenhum texto para descrentes. Mas o que o pastor Josias está falando é uma citação de Romanos capítulo 9. Eu estou procurando aqui exatamente o versículo. Versículo 19 em diante, diz assim, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aí ele diz, quem és tu, homem, para discutir com Deus? Pode, porventura, o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizesse assim? Aí ele diz assim, ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra, ou seja, um vaso se coloca coisas preciosas, e outro vaso para desonra, vaso de banheiro. Aquele vaso. Certo? Aí ele diz, versículo 22,
Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória aos vasos de misericórdias que preparou de antemão. Aí diz, os quais somos nós, etc. O que esse texto está dizendo, né, é que Deus aplicou sobre uns a sua ira e Deus aplicou sobre outros a sua graça. E dessa forma, Deus consegue ser ao mesmo tempo justo e gracioso, porque se ele estivesse salvando a todo mundo, universalismo, ele não seria justo. Mas se ele estivesse condenando a todo mundo, ele não seria gracioso. É essa função aqui que ele diz. E o texto diz que ele faz isso de antemão. É a ideia exatamente da predestinação bíblica, né? Calvinista não. Só botando pimenta desse negócio. Agora, como vocês são pastores, eu pergunto a vocês, aonde é que entra a igreja com relação à fé desse homem incrédulo que não tem o conhecimento de Deus? Aonde é que entra a igreja aí? Qual é o papel da igreja? Então, o papel da igreja está no ide de Jesus, né? Jesus deixou claro que a ideia dele, por exemplo, a gente vai ver isso, porque nesse texto aí que o Rova falou, Paulo está discutindo com os judeus, porque os judeus se achavam, né? Eles achavam que a salvação era apenas para os judeus, eles nunca imaginavam que a salvação proposta por Deus ia alcançar os gentios também, né? E é isso que Paulo está dizendo aí, não, vocês... Porque eles diziam assim, nós somos descendência de Abraão. Aí Jesus falou, sim, vocês são descendência de Abraão. Aí quando eles falam assim, nós somos filhos de Abraão, ele falou, não, peraí, vocês não são filhos de Abraão, porque vocês não se comportam com a fé que Abraão teve. Vocês não fazem o que Abraão fazia, né? Porque o judeu, ele achava que aquela história que a gente sempre fala na igreja, filho de crente é crentinho, né? E aí o judeu disse, não, a lei é nossa, o Salvador veio através dos judeus, então é tudo nosso aqui. E Paulo vai dizer que não, né? A gente está estudando aqui na nossa igreja essa epístola de Romanos, né? E tem sido muito interessante, que é exatamente esse assunto que a gente tem estudado aqui, né? Agora, voltando à sua pergunta, aí é o caso da igreja sair das quatro paredes, né? E pregar o evangelho a toda criatura, batizando aqueles que venham a se converter. E isso é o mandamento de Jesus. Ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, né? E, às vezes, a igreja se sente como Pedro, Tiago e João. Quando Pedro fala assim, Senhor, vamos fazer uma cabana aqui para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés, aqui está bom demais, o fogo está caindo aqui, a gente não quer sair daqui, mas lá embaixo do monte tinha um pai com um filho endemoniado e os discípulos não conseguiram fazer nada. E, às vezes, a igreja está nessa condição de Pedro, Tiago e João. Está tão bom aqui, vamos ficar aqui. Nossa, Deus está fazendo coisas tremendas na nossa igreja e as pessoas estão morrendo lá fora. Há igrejas que estão sem visão do reino, no sentido de não estarem alcançando os incrédulos, a vizinhança, não estarem investindo em missões, né? Eu lembro que eu pastoreei uma igreja, já vou encerrar aqui, tá? Para não falar muito. Eu pastoreei uma igreja, e aí nós queríamos, não vou dizer o nome da igreja, né? Nós queríamos mandar uma oferta para missões, e aí o irmão levanta lá na Assembleia, sabe que congregacional é tudo pela Assembleia, né? Aí o irmão levanta lá, não, mas
antes de mandar essa oferta para missões, nós temos aqui os nossos equipamentos de som, eles estão muito ruins, estão precisando ser trocados. Olha a visão desse amado irmão, né? E ele estava só olhando ali para o templo, para a igreja, e como se o nosso foco, o nosso objetivo fosse apenas a igreja, né? Mas a igreja, vamos dizer, usar essa expressão, é um quartel que prepara soldados para ir ao mundo, para ganhar almas e para evangelizar, né? E essa é a função da igreja. Pastor Rovanildo? Antes da minha opinião, eu só queria dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho nenhum problema em dizer que sou reformado em linha calvinista, mas eu não fico me debruçando e nem gastando meu tempo pregando o tempo todo sobre temas controversos, como, por exemplo, é o tema da predestinação. O pastor, os que iniciaram o evangelho, né, trabalho congregacional no Nordeste, eles eram, por natureza, de orientação calvinista, porque eles vieram pela UESA, que era uma agência de missões sul-americana. Eu esqueci agora o que significa UESA, né? Bom, era uma entidade que enviava missionários. Era a entidade que enviou o Roy Dumfries, não foi? Mas eles tinham por natureza que os seus missionários eram calvinistas, por exemplo. O missionário que começou o trabalho congregacional na Paraíba e começou o trabalho evangélico praticamente de forma geral na Paraíba, a gente chamava o Briol, né? Henry Briol, ele era um calvinista. Um missionário que começou o trabalho evangélico aqui no Agreste Pernambucano, que foi pastor da Pernambucana, o pastor William Bannister Forsyth, ele se declarava calvinista, mas ele não pregava sobre essas coisas. Alguém chegou para ele, um visitante, por que você não ensina essas coisas? Eu fui chamado para pregar todos os desígnios de Deus. Essas pessoas aqui estão, nesse momento, precisando de ouvir sobre salvação e não sobre predestinação. Então, eu tenho essa ideia, né? Dito isso, é muito importante entender isso, porque qual é o papel da igreja nisso tudo? No plano de salvação, Deus obviamente, determinou o Salvador, Cristo que morreria por nós, mas tem um pacote. O plano de salvação não diz respeito apenas a haver um pregador, um Salvador. Diz respeito também a haver aqueles que vão pregar o evangelho aos perdidos. Deus enviou Jesus para morrer por nós e enviou a igreja para pregar a respeito de Jesus. Isso é o pacote do plano da salvação, certo? Então, a igreja é agente de Deus para pregar o evangelho. Ir por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Isso me é uma doutrina muito cara, eu até me emociono falar sobre isso já, no campo missionário, abrindo igreja e tudo mais. E que as igrejas precisam pregar o evangelho, precisam pregar para os que se perdem. Não precisa nem dizer que é calvinista, nem arminiano, nem nada. Precisa dizer, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador. E o que eu acho mais bonito nisso tudo, só me permita aqui um minutinho só, é que a Escritura diz que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura, não é isso? Sabe por que Deus faz isso? É porque Deus quer salvos de todas as nações. Deus não mandou a gente ir por todas as nações por tabela. Ele mandou que a gente fosse por todas as nações porque ele quer salvo de todas as nações. E ele terá salvo de todas as nações. Isso me emociona muito. A Escritura diz, lá no Apocalipse, no final de todas as coisas, que debaixo do trono do Cordeiro haverão pessoas que o adorarão de todas as raças, tribos, povos, línguas, né? E nações. Não existe um plano B. O plano de Deus para evangelizar o mundo é a igreja. O mundo será evangelizado pela igreja. E o mundo, ou seja, pessoas de todo o mundo vão se entregar a Jesus por causa da evangelização da igreja. A igreja precisa disso. A igreja deve isso. E só para terminar, Paulo diz que é devedor do evangelho, né? Eu devo o evangelho. A igreja é devedora. Ela recebe o evangelho e ela deve o evangelho aos perdidos. Nós temos uma conta a pagar.
Portanto, toda igreja tem que ser missionária e evangelística. Se não é só um clube, como o pastor Josias falou agora há pouco. Perfeito. Infelizmente, o tempo passa muito rápido, né? A gente tem pouco tempo agora, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta reflexiva, né? Que é a seguinte: qual a importância do ser humano pensar sobre a fé? Porque, olha só, eu assisto muita coisa, muitos programas evangélicos, inclusive, muita filosofia, e eu vejo pouco sobre a fé, poucas pessoas se preocuparem com a fé, né? Quando eu, particularmente, entendo que a fé precisa ser desenvolvida, e você, para desenvolver a fé, você tem que estar com uma intimidade cada vez maior com Deus. Né? E para estar com a intimidade cada vez maior com Deus, você precisa meditar nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque ela é que fala sobre Deus, ela é que fala sobre as promessas de Deus, ela é que fala sobre como eu e você, como nós devemos andar, né? Andar por fé. Né? Então, o que eu gostaria de saber de vocês é justamente sobre essa questão. Qual a importância do ser humano pensar sobre a fé, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pensando sobre a fé. Sim, eu vou ser rápido, porque eu estou vendo que o tempo ali está se esgotando. Mas não se preocupe com o tempo, não. O tempo aqui, o canal é meu, e aí eu boto o tempo que quiser. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Tá certo. Então, olha só, eu fico pensando, eu queria pegar esse aspecto do ser humano, você falou, eu queria jogar isso dentro da igreja. Há pessoas que estão na igreja, mas não vivem por fé. Mas como é que pode, pastor? Sim, porque se essas pessoas, presta bem atenção nisso, se essas pessoas realmente que estão dentro da igreja vivessem por fé, elas viveriam de uma maneira totalmente diferente. A gente percebe, por exemplo, ontem eu estava pregando na minha igreja e eu estava falando também sobre isso, não é? Porque há pessoas que estão vivendo dentro da igreja como se Jesus nunca fosse mais voltar. Pessoas que estão frias, adormecidas, né? Paulo diz lá em Efésios 5,14, levanta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Há muitas pessoas dormindo dentro da igreja. E as pessoas estão vivendo adormecidas com as coisas desse mundo. Elas estão envolvidas com esse mundo. É claro que a gente não pode sair totalmente do mundo, porque a gente depende, tem que trabalhar, a gente tem uma série de compromissos, tá certo? Mas o grande problema que a gente percebe dentro das igrejas é que há pessoas que não é possível que elas creiam na Bíblia, nas promessas, principalmente na volta de Jesus, estejam vivendo do jeito que elas estão vivendo. Aí eu fico pensando, mas como uma pessoa que está esperando, e ela é como as 5 virgens nécias, que estão sem azeite. O noivo vai voltar, eles vão comprar azeite, quando voltar a porta está fechada. Não é? Então, nós precisamos, se nós realmente temos fé, precisamos viver de acordo com o que a palavra diz. Eu lembro de um pastor que falou uma frase, eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, se a Bíblia é o que ela diz que é, se a Bíblia é a palavra de Deus, nós não podemos viver de qualquer maneira. Se a Bíblia é verdade, eu não posso viver de qualquer maneira. Eu não posso viver como o mundo vive. Né? E tem muitos crentes que estão vivendo como se fossem do mundo. O noivo vai voltar e eles vão correr para encher azeite, vai ser muito tarde. Não é? E aí, para terminar, é aquilo que, quando Jesus, lá no final, quando ele for separar as ovelhas dos bodes, ele vai dizer,
Um grupo vai dizer assim, mas, Senhor, nós estávamos em tua casa, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônio em teu nome. Esse pessoal que fala isso, eles podiam estar no mundo? Eu creio que não. Como é que eles expulsaram o demônio, profetizaram? Imagino eu que eles estavam dentro de uma igreja, só que o Senhor vai dizer para eles assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não os conheço. Vocês estavam na igreja, mas praticavam iniquidades. Né? Então, só para fechar em cima da sua pergunta, eu queria aplicar isso. Você falou o ser humano, como eu falei, eu quis aplicar dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja vivendo como se Jesus não voltasse. A Bíblia diz que ele vai voltar e tal. Tá? As pessoas procuram viver uma vidazinha mais ou menos, né? Mas pelo modo com que vivem, a gente percebe que elas não creem de que Jesus vai voltar. Ou seja, não creem, não têm fé naquilo que a Bíblia diz tão claramente. Perfeito. Você me fez lembrar uma mensagem que eu proferi recentemente, que está no meu canal, como identificar um verdadeiro cristão. Né? Porque é pelo comportamento, pelas atitudes, né? Pelo viver segundo a palavra. Vamos lá, pastor Rovanildo, nosso teólogo amado, querido. Vamos lá. Está fechado o microfone aí. Qual a importância do ser humano pensar sobre a fé? Continua mudo. Você continua mudo. Seu microfone está fechado, está aqui, ó. Está mostrando que ele está desligado. Está desligado aqui seu microfone, é só ligar. Eu acho que a dona Joelma desligou lá. Rapaz, ela deu um tempo a ele, passou o tempo e agora é. E agora o que fazer? Não estamos ouvindo não, meu querido. Rapaz, continua. Deu um chute lá. Desliga o microfone e tenta falar. Ele caiu. Eita, rapaz. Caiu o sinal dele. Foi só falar na dona Joelma que caiu. Ou ela desligou o computador. O pessoal que está ouvindo aqui é brincadeira, né? Porque nós somos muito amigos e a gente tem essa liberdade de brincar uns com os outros. Voltou. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. O programa foi, eu estava caindo, porque eu sou vascaíno, entendeu? Aí eu estava caindo, acho que o problema... Vai explicar. O problema foi alguma coisa com conexão. Então, deixa eu falar sobre isso aqui rapidinho, sobre fé que se desenvolve, né? Qual a importância dessa fé na vida das pessoas, não é isso? A importância das pessoas pensarem sobre a fé, né? Porque, olha só, o fato mencionado pelo pastor Josias, que é uma realidade nas igrejas, demonstra que elas não pensam muito sobre a fé. Né? Demonstra que elas não pensam muito sobre a fé. E aí a pergunta, né? Qual a importância das pessoas pensarem sobre a fé? Então, eu falei que nós temos basicamente, no começo, né? De forma geral, parece que a Bíblia fala de 4 tipos de fé. Eu falei sobre a fé natural que as pessoas têm, né? Falei sobre a fé doutrinária, que é as informações que estão na Escritura, e a fé salvífica. Perfeito. Só que, e diz que fé, de forma geral, é confiança. A maioria dos textos bíblicos, muito mais da metade, quase 2 textos bíblicos, ou muito mais até do que isso, falam de fé como confiança. Então, é essa fé aqui que nós temos que desenvolver. Como é que você desenvolve a confiança numa pessoa? Conhecendo essa pessoa. Intimidade. O que é que a Escritura diz, por exemplo, lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, a nossa fé aumenta ou amadurece ou se desenvolve a partir do momento que a gente conhece mais a Deus, que a gente tem mais intimidade a Deus. Você já percebeu na história de Abraão, como no começo Abraão era muito tímido, dava até a mulher dele aos outros?
Não era? Era maluco, né? No final da história, Deus está pedindo a Abraão para sacrificar o filho dele. E Abraão vai lá e sacrifica. E Hebreus diz que ele fez aquilo porque sabia que Deus até traria o menino de volta, porque ele confiava em Deus, na promessa que a descendência vinha através de Isaac. Como foi que ele chegou àquilo ali? Ele teve uma caminhada com Deus, da saída da sua terra e da sua parentela, até aquele tempo ele caminhou com Deus, conheceu Deus. Ele teve o que diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele foi de fé em fé, ele foi crescendo. Então, essa aqui é a importância. Pensar sobre fé é pensar sobre Deus, é pensar em me aprofundar no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus. E aí eu vou ter que dizer duas coisas. Isso se conhece na Escritura, claro, não se pode saber nada de Deus fora da Escritura, mas o fato é que você pode ter todo o conhecimento da Escritura da Bíblia e não ter essa fé, porque se desenvolve na intimidade com Deus. E a Escritura diz que o conselho do Senhor é para aqueles que o buscam, ao qual ele dará a conhecer os seus propósitos, o conhecimento daquilo que não está talvez nem aqui. Não é que eu estou falando coisas sobrenaturais, não, mas tem coisas do dia a dia que você não vai abrir a Bíblia para dizer, eu devo fazer essa viagem ou não? Eu devo mudar de igreja? Eu estava no Rio de Janeiro, eu não abri a Bíblia para Deus me dizer que eu viria para o interior de Pernambuco. Se desenvolve, fé que se desenvolve, vida que se desenvolve. Os crentes precisam entender isso. Alguns vivem de crendice, vão para uma igreja e que faz aquele barulho todo e a pessoa pensa que está cheio de fé. Ele está cheio de emoção e de crendice. Outros vivem de tradição. Meu pai era crente, meu avô era crente, eu também sou dessa igreja. Não é uma fé viva, madura. Essa fé, ela não é uma emoção e ela não é uma tradição. Ela é um desenvolvimento do conhecimento de Deus. E nós precisamos disso demais. Perfeito. Bem, 2 minutinhos para Josias e 2 minutinhos para Rovanildo, para se despedir desse nosso público que está sempre conosco aqui, prestigiando o Mundo em Ebulição. Pastor Josias e depois pastor Rovanildo. Pastor Décio, muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui desse seu programa, né? Aliás, até eu expliquei ao irmão, quero explicar aos web espectadores, né, de que o pastor Décio já me havia convidado há algum tempo, mas só que o programa ele caía exatamente nos dias de culto, né? Mas a gente conseguiu dar um jeitinho, né? E hoje nós estamos aqui e foi um prazer, né, estar. Espero receber o convite para voltar. Com certeza. Né? Porque tem algumas igrejas que a gente vai e prega e depois nunca mais volta, porque alguma coisa que a gente disse vai e nunca mais volta. Mas tem outras que chamam, e eu espero que a gente seja chamado novamente. Gostei muito de participar, né? Décio é um amigo nosso antigo, embora entre nós tenhamos a Unigevan e a história da Unigevan, né? Se ele quiser depois... Isso é de passar no cabelo, é? Falar da história... É pior, ele falou que era refrigerante. Então... Nome de remédio. Nome de remédio, Nome de remédio. Nome de remédio. Aí, na época, eu fiquei muito chateado com ele, mas depois a nossa amizade foi assim, entrelaçando. Você percebeu que parecia com o nome de remédio mesmo, né? Não, não fui eu que troquei o nome da editora, não, né? Que a Unigevan era União das Igrejas Evangélicas, daí a sigla Unigevan, né? Porque o nosso objetivo na época era atender não só as igrejas da nossa denominação, mas de qualquer denominação, né? Por isso, a sigla Unigevan, União das Igrejas Evangélicas só, né? Mas hoje nós temos essa amizade, já fizemos programas juntos também, eu é que apresentava o programa, né?
todas as tardes de quinta-feira, né? Nós tínhamos um programa, e o Rovanildo também participava, o Décio. Então, queridos, foi um prazer muito grande estar aqui nesse programa. Que Deus abençoe aí o nosso colega, o Décio, que continue aí tendo esse programa tão interessante, onde ele tem trazido pessoas importantes. Hoje ele me trouxe, que não sou tão importante assim, né? Mas tem passado por aqui assim gente top, né? E tem sido muito bom. E eu espero que você esteja convidando aí outras pessoas para participarem, porque o Décio, não é uma pessoa assim que tem uma visão de águia, né? Ele enxerga longe, né? Muitas vezes eu pedi assim orientação, conselhos do Décio, porque o Décio é uma pessoa muito visionária, né? Visionária. Por isso que a gente chama ele de professor, né? Exatamente. Além de ser professor universitário, né? Ele é uma pessoa de visão. Querido, falei demais. Muito obrigado. Boa noite, Décio. Boa noite, Rovanildo. E boa noite a todos os nossos web espectadores do Mundo em Ebulição. Amém. Pastor Rovanildo, suas considerações finais. Eu quero agradecer muito ao pastor Décio pelo convite. Estava na mesma situação do pastor Josias, a gente nunca encontrava data, né? Mas com a graça de Deus, deu certo dessa vez aqui estamos. Agradecer pela companhia mais uma vez ao pastor Josias e dos nossos web espectadores, né? Sei que alguns que estão aqui também estão conosco sempre na conversa com a diretoria. E também para dizer que se ficou alguma pergunta, alguma dúvida para vocês, podem perguntar ao pastor Décio que ele responde, tá? Esse assunto aí. Ou então pede o contato do pastor Josias aí, que ele passe, o pastor Josias responde, que teologia com eles mesmos. Mas deixa eu dizer uma curiosidade, como o time da gente... está aqui. Deixa eu dizer como o time aqui da gente está bem ajustado. Nós temos em coincidência aqui que os três usamos óculos, né? Sim. O Josias e o Décio têm coincidência que usam cavanhaque. Portanto, tem cabelo na parte de baixo da cabeça. Coincidência entre Décio e Josias. E o Josias e o Décio e eu temos a falta de cabelo na parte de cima da cabeça. Então, está bem arrumadinho. Para ficar 100%, da próxima vez os irmãos tiram o cavanhaque e todo mundo vem de boné e fica parecendo que são trigêmeos. Deus abençoe, queridos. Obrigado. Meus queridos, assim vamos terminando o nosso programa Mundo em Ebulição de hoje, aqui com esses três indivíduos que são homens de Deus, servos do Deus vivo, homens de fé, homens que estudam a palavra de Deus, mas, sobretudo, homens que amam o Evangelho do Senhor Jesus, amam o Senhor Jesus e vibram com o Senhor Jesus. E essa fé que nos une, essa fé que nos impulsiona a fazer esse programa e a convidar você para desenvolver também a sua fé. Que Deus a todos nós abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira no Mundo em Ebulição.